Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, você que está chegando aí agora. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua interação conosco. E você sabe que é sempre um privilégio chegar até você. Hoje, nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, compreenda que já estamos em Pentecostes. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que é aquele desdobramento de prolongamento da festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E para hoje nós temos, a nossa primeira leitura é Atos capítulo 6, do 8 ao 15. Deixa eu olhar aqui que eu escrevi bem miúdo. Isso. Atos capítulo 6, do 8 ao 15. Quando Estevão, um dos 7 diáconos, foi levado ao tribunal. O nosso salmo responsorial é o Salmo 118 ou 119, depende da sua Bíblia, se é a tradução grega ou hebraica. E o Evangelho é São João, capítulo 6, do 22 ao 29. Depois você pega esses textos e lê de forma orante, de forma interiorizada, para que a letra se torne palavra de Deus. Compreenda isto. Faça com que a escrita se transforme em palavra de Deus na sua vida, na minha, na nossa vida. Porque, de outra forma, o texto, ele nada mais é que um texto, ele nada mais é que uma palavra morta. Então, é necessário que venhamos dar este passo, ou seja, a leitura bíblica, ela precisa ser uma leitura pascal, uma leitura ressuscitada na nossa realidade. Nós não estamos vivendo há 2000 anos atrás, estamos vivendo hoje. Então aquela palavra que foi produzida naquele momento, ela precisa ser vida para mim hoje. E para isso, eu preciso lê-la em uma dimensão como pascal. Em uma dimensão de ressurreição. Porque se isto não acontecer, eu vou pegar a Bíblia e vou transformá-la naquilo que eu quero transformar. Eu vou fazer dela aquilo que eu quero fazer. Eu vou fazer ela dizer aquilo que eu quero que ela diga. E não aquilo que o autor sagrado quis ao produzi-la, quis ao codificá-la. Meu querido irmão, minha querida irmã, sim, eu continuo aqui no meu estúdio agora predileto, né? Aqui no hospital, no quarto 305 do Hospital Inja, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Depois eu vou falar aqui um pouco, fazer uma pequena reflexão sobre essas leituras que falei para vocês. Por exemplo, desse Salmo de 119, você pega depois o versículo 115 e tem um texto lá que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos encontrar esta palavra, e entenda que aqui a palavra não é o livro. Palavra não é aquilo que foi escrito, que foi redigido, que foi codificado. Aqui se está falando da fonte, da palavra verbo, da palavra origem, da palavra fonte, da palavra manancial. Entendamos isto. A igreja não pode ser a igreja do livro, mas a igreja da palavra. Na sua formação, na sua constituição, na sua etimologia. A minha semântica interpretativa, se ela não tiver raiz na sua etimologia, ela está desprovida daquilo para o que foi proferida a palavra de Deus. Então nós veremos esta palavra de Deus hoje, quando os apóstolos disseram: não é bom que menosprezemos o ministério da palavra. Não é bom que façamos isto. Vamos ver também esta palavra em Estevão. Estevão fez um discurso completo, íntegro, perfeito, sobre Jesus Cristo. Mas ele começou lá pela origem. Preste atenção. A semântica de Estevão, a aplicabilidade que ele fez da história da salvação,
Tinha fundamento porque ele foi lá no início, na origem, até chegar a Jesus Cristo. Então, o Salmo responsorial de hoje, esse 119 e o 105, ele fala isto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, precisamos transformar a palavra de Deus em lâmpada, em luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. Devemos ser um propagador desta palavra que leva luz, que leva iluminação às pessoas. Porque se a palavra que a gente transmite, ela faz uma confusão danada, e ela não se torna luz, a gente continua nas trevas. E quando é que a palavra se transforma em luz na nossa vida? Quando nós começamos a obedecê-la. Uma coisa é ser espectador, telespectador, ouvinte. Outra coisa é alguém que pratica. Então há uma grande diferença, eu sempre falo isso. Há muita diferença em dizer glória, glória, aleluia, aleluia, e fazer a vontade do Pai que está nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então você já sabe que a leitura que fazemos, a nossa leitura, a pregação católica, ela é uma pregação que está inserida no texto sagrado, do Gênesis ao Apocalipse. É um conjunto. Você não pode pegar um texto isolado e fazer desse texto o que você quiser fazer. Não. A leitura bíblica, a liturgia que nós usamos para pregar, é esta liturgia que tem consistência, que tem coerência na sua base, na sua origem, tal como ela foi escrita. Você está vendo, eu dei para você o Salmo 119, que está entre a primeira leitura do Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São João. O que é os Salmos? Não é uma leitura literária como fazemos de outros textos. Não é como a leitura dos Atos, não é como a leitura do Evangelho de São João. São cânticos. São 150 cânticos do povo de Deus, que eles cantavam nas suas liturgias. Haviam os cânticos até dos degraus, para eles entrarem no templo, a cada degrau eles cantavam um salmo, era um cântico. Então é necessário que saibamos um pouco disto. A gente não precisa ser doutor, mestre nisso aí, não, irmãos, mas é bom a gente saber um pouquinho, para a gente não se deixar levar por divagações, por superficialidades, que mais nos afastam do que nos aproximam de Deus. Então, um dos 7 homens escolhidos, por ordem dos apóstolos, para assistirem as viúvas e os necessitados, foi Estevão. Este que foi levado ao tribunal, que está descrito aqui em Atos, no capítulo 6, do 8 ao 15. Exatamente naquela crise interna entre os cristãos hebreus e os helenistas, Estevão e cada um dos outros, eles foram escolhidos, formando um grupo de 7 pessoas. Eles foram escolhidos para formar o 7 da totalidade, o 7 da inteireza, o 7 da perfeição. O que é que isso diz para nós, queridos? O que é que isso diz para nós? Que a obra de Deus, ela precisa ser realizada com perfeição, com inteireza, com totalidade. As coisas de Deus não podem ser banalizadas, não podem ser mediocrizadas, não podem ser feitas de qualquer modo, de qualquer maneira. Aqueles 7 homens, aquele grupo de 7 homens, fala disto, da organização, da seriedade, da lisura, com que se deve fazer e tratar as coisas de Deus, que por sua vez é íntegra, é total, é absoluta, como neste caso o diaconato.
O diaconato é uma escolha eclesial e é uma escolha, é um grau da ordem, é uma escolha perfeita. Então a gente tem que ter isto em mente. Eu estou participando de uma obra de Deus que é perfeita. E por que a obra de Deus? Ela tem o 7 da perfeição, o 7 da totalidade. Eu também devo buscar a perfeição. Eu também devo buscar a totalidade. Eu também devo buscar a inteireza naquilo que sou e naquilo que faço. Naquilo que sou e naquilo para o que e para o qual fui escolhido para fazer. Então, Estevão faz parte daquele grupo de 7 pessoas que foram escolhidas para gerenciar aquela crise que estava na igreja. Observemos aqui, queridos, que tal como o número 12, que neste esquema teológico é o 3 vezes o 4, observe isto. O 12, que neste esquema teológico é o 3 vezes 4. 3 quer dizer o quê? O Deus de Israel é o Deus 3 vezes santo. O que é o 4 aqui? São os pontos cardeais. Esse Deus 3 vezes santo, ele está no 4 do universo, norte, sul, leste, oeste, ou seja, não tem de, quando se diz céus, o que é céus? É a gente olhar lá para cima e ver aquela cor escura? Não, queridos. Céus é a totalidade do universo, é a totalidade do infinito. Então esse Deus 3 vezes santo, ele está nas 4 dimensões do universo. 3 vezes 4, 12. Então, assim como o número 12 é o 3 vezes 4, é o Deus 3 vezes santo no universo inteiro, o número 7, ele é formado do 3 mais 4. O 3 mais 4 que multiplicado, o que é que dá? Dá o 12. O 12 que por sua vez forma a família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Isto não está à toa na Bíblia, queridos, nos textos sagrados. Esses números, eles não estão aí para enfeitar. O autor sagrado está transmitindo uma mensagem extraordinária através dessa numeração. Ou seja, o 7 do diaconato, ele é formado por 7 pessoas de boa fama e repletas de quem? Do Espírito Santo. Estamos em Pentecostes, não percamos isto de vista. Se a Quaresma prepara-nos para a ressurreição, para a Páscoa de Jesus, é aquele período daquele retiro quaresmal anual, é para a gente olhar para nós, para as nossas misérias, os nossos pecados e nos convertermos, buscar a oração, buscar a caridade. 50 dias depois da Páscoa, é o prolongamento da Páscoa, é o momento do Espírito, e aqueles homens, eles precisavam ser repletos do Espírito Santo e ter boa fama. Isto não significa, queridos, que o número dos apóstolos deveria permanecer 12. Isto, você já imaginou se a igreja hoje tivesse apenas 12 bispos? Pense nisto. E isto não significa que o número dos apóstolos devia permanecer 12 e o número dos diáconos apenas 7. Mas significa que a perfeição, a inteireza, a comunhão, seja do colégio apostólico, seja do colégio diaconal, deve permanecer. E deve permanecer, ainda que o seu número chegue aos milhares, ainda que o seu número chegue aos milhões. Mas missionário, como isto é possível? Isto não é um devaneio? Isto não é uma utopia?
Como? Como? Se hoje os nossos bispos são milhares, os nossos diáconos são milhares, como esse grupo pode ter essa coesão, essa unidade, essa perfeição? É simples. Sendo repleto de fé e do Espírito Santo, como Estevão, que era um homem repleto de fé e do Espírito Santo. Eu já falei para vocês, queridos, no vídeo anterior, e falo mais uma vez: cuidado com essas marmotas que tem por aí em nome do Espírito Santo. Cuidado. Nunca o Espírito Santo foi tão banalizado, foi tão desrespeitado, foi tão ridicularizado, foi tão jogado no chão como na época que estamos vivendo. A comunidade, porque tinha o Espírito Santo, eles resolveram aquele problema que se estabeleceu logo cedo. Aquela queixa que houve entre os cristãos de origem grega e os cristãos de origem judaica. Estevão era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. O que é fé? Eu colocar a mão no doente de ser curado? E quando ele não é curado? E é o que mais acontece. Eu perder a minha fé? Eu deixar de crer em Deus? Porque Deus não operou? Porque Deus... Ou então eu dizer que o doente não tem fé para ser curado? Que isso é o mais fácil que tem? Eu saio pela tangente e deixo a pessoa com problema, como sendo a autora do seu problema e a portadora da ineficiência, da incapacidade de receber a cura porque não crê. Eu não preciso, eu sou, você está entendendo? Eu sempre estou defendendo-me. Então não trata-se disto. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O que foi que o profeta Abacuque disse? Ainda que o quê? Ainda que o quê? Eu olho para o meu... Não tem nada no meu celeiro. No meu curral não tem mais vaca. A minha laranjeira ali não tem uma laranja. O limoeiro não tem um limão. A bananeira não tem uma banana. Ainda que olhe em todas as direções e nada mais veja, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então tenhamos consciência, queridos, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E exatamente porque ele era um homem cheio de fé, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É paradoxal, não é? Eu não estou inventando nada. Depois você pega o texto e leia de forma sóbria. Porque Estevão, porque a primeira comunidade teve uma experiência com o Espírito Santo, eles resolveram um problema. Porque Estevão era cheio do Espírito Santo, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Porque ele era cheio do Espírito Santo, os membros do Sinédrio viram no seu rosto como o rosto de um anjo. Porque ele era cheio do Espírito Santo, os membros da sinagoga não conseguiram resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Ele evoluiu. Ele projetou-se. Ele ampliou-se, ou seja, ele foi para além das mesas.
Ele foi para além da diaconia social para a qual ele foi escolhido, com mais outros 6, para formar o número 7. Porque ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele evoluiu. Ou seja, o fato de eu estar limpando o templo, onde as pessoas vão adorar, vão louvar a Deus, não quer dizer que eu não possa estar lá na tribuna pregando. O fato de eu estar cavando para colocar uma coluna, um alicerce para fazer a casa de um necessitado, não quer dizer que eu não possa também ser um mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo. O fato de eu estar fazendo os serviços, Jesus saiu da mesa, vestiu, tirou a túnica, vestiu o avental dos servos e foi lavar os pés dos discípulos. Tenhamos isto. Se eu, como mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Estevão, ele progrediu, ele evoluiu, ele não ficou apenas ali, embora ele cumprisse a função para a qual ele foi ordenado, foi designado, mas ele projetou-se, ele evoluiu, porque ele era repleto de fé e do Espírito Santo. Na hora do seu martírio, ele proclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O que significa isto, queridos? Estevão estava no tribunal, estava sendo caluniado, estava sendo acusado. Estevão, ele vai dizer exatamente isto: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão está dizendo o seguinte: Jesus é o meu advogado, Jesus é o meu defensor, eu tenho o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, queridos. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, é o amor que procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é glorificado. Então Estevão estava dizendo: Jesus está, eu vejo Jesus à destra, à direita do Pai, ele é o meu advogado. O que é ter fé? Presta atenção, o que é ter fé? O fato de Estevão ver Jesus à direita do Pai como seu advogado, isto não significa que ele seria livrado ou dispensado da morte, que ele seria livrado ou dispensado do martírio. Você entende o que é ter fé, queridos? Estevão não está apelando para isso, não é esta fé superficial, não é esta fé que eu mostro que eu tenho Deus quando eu tenho uma roupa bonita, quando eu tenho um carro bonito, quando eu moro numa casa bonita. Nada disto, queridos. Estevão era um homem cheio de fé, ele reconheceu Jesus à direita do Pai como seu advogado, mas ele não está ali vendo-se excluído do sofrimento, excluído do martírio, excluído da morte. Do mesmo jeito que a comunidade cristã que experimentou Pentecostes não viu-se excluída das crises, dos problemas, das dificuldades. Porque repleto de fé e do Espírito Santo, antes do seu martírio, Estevão fez o maior discurso do mundo cristão. Ele chegou a Jesus Cristo através de quem? Através da raiz do povo judeu. Leia depois isso. O discurso de Estevão. A capacidade que o Espírito Santo lhe proporcionou para que ele fizesse aquela pregação tão poderosa, tão autêntica. E é bom que a gente veja que entre os seus ouvintes estava um jovem por nome Saulo, em cujos pés depositou-se os mantos, as túnicas dos que apedrejavam Estevão. Ou seja, queridos,
as suas vestes foram postas aos pés do maior líder cristão, que não muito depois iria converter-se a Jesus Cristo. Aquelas túnicas, aquelas pedras que foram... Estevão foi lapidado. A lapidação era o apedrejamento. Significava o número de discípulos de Jesus que seriam salvos, que seriam libertos através da pregação de Saulo, o nosso querido Paulo. Ele estava ali escutando a pregação, o discurso de Estevão. Paulo era um fariseu, era um separado, ele conhecia tudo de judaísmo, mas naquele momento ele se deu conta: ao lado desse camarada eu não conheço nada. Ele é mestre, ele sabe de tudo. Ele veio sistematicamente trazendo a história do judaísmo até chegar em Jesus Cristo. Não tenha dúvida que o discurso, a pregação de Estevão antes do seu martírio, foi uma semente lançada no coração daquele perseguidor que consentiu na morte de Estevão. Tanto Estevão, queridos, como Saulo, eles seguiram Jesus. Depois veja no Evangelho de São João: não pelos pães, não pelos peixes, não pelos sinais, não pelas suas necessidades satisfeitas. A fé deles não era uma fé interesseira. Eles seguiram Jesus porque eles sabiam que Jesus é o pão descido dos céus. Eles seguiram Jesus porque sabiam que Jesus satisfazia não a periferia da nossa vida, mas a essência, a eternidade. Uma vez que tudo que nós juntamos aqui, queridos, todos os nossos bens, eles serão confiscados nas fronteiras do além como contrabando. Por isso que devemos lutar, não pelo pão que perece, mas pelo pão que não perece. Que possamos, tal como Estevão, dar testemunho de Jesus, tal como Saulo, possamos dar testemunho de Jesus, porque Jesus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.